Quais as vantagens de você trabalhar com esse tipo de projeto aqui? Então aqui eu mostrei um exemplo de um projeto de drenagem de um loteamento. Lembrando, dentro de um loteamento você tem ali uma série de projetos. E você pode escolher uma área daquelas para você se especializar, drenagem, ou esgoto, ou terraplenagem, ou pavimentação. Você escolhe ou trabalhar com todas, beleza? E qual que é a vantagem de você trabalhar com esse tipo de projeto, galera? Primeiro, boa margem de lucro. Por quê? Você trabalha com vários projetos em um mesmo cliente, em um único cliente, certo? No mesmo cliente, eu desenvolvo vários tipos de projetos. No mesmo cliente, eu desenvolvo vários tipos de projeto, beleza? Porque o cliente que faz um projeto de loteamento, né, faz uma obra de loteamento, ele vai precisar de muitos, tá? Ele vai precisar de muitos e muitos projetos ali. Todos esses que eu mostrei aqui para vocês, eles são obrigatórios, tá, pessoal? Eles são obrigatórios. Não tem como você entregar um loteamento sem fazer o projeto. Às vezes, a sinalização não é feita, né? Às vezes a sinalização passa sem, em algumas cidades pequenas aí. Agora, os demais não, porque é lei, tá? Não tem como aprovar um loteamento sem aprovar esses projetos, beleza? Então, você faz vários projetos em um único cliente. Pensa comigo, ó, de um lado você tem uma área dentro da engenharia onde você vende um projeto para um cliente, depois você tem que buscar outro cliente para fazer uma outra casa, para fazer uma outra casa, uma outra casa. Cada vez que você vai fazer um projeto, você tem que buscar um cliente novo. E isso dá trabalho, custa energia, custa dinheiro, tem que correr atrás. E quando você está trabalhando com projetos de loteamento, você vende vários projetos para um mesmo cliente. Entende? Então, esse projeto que eu mostrei para vocês aqui, ele é um projeto de drenagem. Mas para esse mesmo loteamento, a gente fez também terraplenagem, a gente fez pavimentação, a gente fez esgoto, a gente fez abastecimento de água. Então, todos esses projetos, eles foram feitos para o mesmo cliente. Ó. Aqui tem um projeto de esgoto, tá vendo? Ó? Então, todos esses projetos aqui foram feitos para o mesmo cliente. Então, você faz um pacotão para o cliente e aí você vai cobrando 15 mil em um, 18 mil em outro, 20 mil em outro. E aí você vai somando. Vai chegar no final, você vai estar vendendo projetos na faixa de 40, de 50, de 100 mil reais, ou até mais, a depender da quantidade de projetos, a depender do tamanho dos projetos, porque se vende para mais de um cliente. Aí imagina, com um cliente, você fazendo uma medição por mês ali, 15 mil reais, 20 mil reais, entregando pacotes de projetos ali todos os meses. Maravilha, né? Então, esses projetos ele tem uma excelente margem de lucro, ou seja, sobra mais dinheiro para você porque você vende mais de um projeto para o mesmo cliente. Então, uma proposta é um contrato, é um orçamento, é um cliente só para você lidar, é um armazenamento só dentro do seu computador, entende? É tudo mais barato, é tudo mais fácil, é tudo mais unido. Então, por isso que tem mais margem de lucro. Então, para você que não sabia, esse projeto de loteamento, como eu falei, ele tem um leque de projetos diversos, né? Eu gosto de chamar de leque, porque você tem várias possibilidades, ou seja, você tem várias oportunidades ali para você trabalhar com esse tipo de projeto. Então você pode escolher, como eu falei, trabalhar em 2, 3 áreas, ou trabalhar em uma área específica, se especializar em drenagem, se especializar em esgoto, se especializar em abastecimento de água, né? Se especializar em pavimentação. Então você pode escolher o tipo de projeto que você deseja fazer, beleza? Então você tem um leque de projetos diversos. Por que que isso é importante? Porque dentro de outras áreas da engenharia, o que acaba acontecendo, né? Você precisa de vários programas para fazer projetos diferentes. Se você vai fazer um projeto estrutural de uma casa, por exemplo, você precisa de um determinado programa, TQS, por exemplo. Mas para fazer o projeto hidrossanitário, você já vai precisar de outro. Para fazer o projeto elétrico, já é outro. Para fazer o arquitetônico, já é outro. Então é um monte de software, um monte de ferramenta, de ambiente diferente que você tem que aprender ali para poder entregar os seus trabalhos ali com qualidade. Já no Civil 3D, eu consigo trabalhar com esses projetos diversos dentro de uma única ferramenta, dentro de um único programa. Então, a mesma ferramenta que faz um projeto como esse de esgoto, faz também um projeto de drenagem como esse daqui, tá? Então, a mesma ferramenta faz cada tipo de projeto desse, beleza? Outro ponto importante, possibilidade de fidelizar o cliente no longo prazo. O que é fidelizar o cliente no longo prazo? Significa lifetime value, né? Ou seja, é o dinheiro que o cliente deixa ali na sua empresa no longo prazo. Entende? Então, é a possibilidade de você fidelizar esse cliente no longo prazo ali, e isso faz com que
com que você ganhe mais dinheiro. Então, fidelizar um cliente, cara, é a melhor coisa que você tem. Por quê? É muito ruim você ter que ficar pesquisando, procurando um novo cliente todos os meses. É muito ruim você ter que ficar buscando, né, um novo cliente a cada projeto que você precisa fazer. Então, isso é muito ruim. Então, esse mercado, né, de projetos de loteamentos, o que que acontece? Ele é um mercado onde você consegue fidelizar o cliente e vender para ele mais vezes, tá? Vender para ele mais vezes. Isso facilita demais. E essa possibilidade de fidelizar cliente, cara, ela é maravilhosa. Porque imagina, você receber 300 mil de um único cliente, né, de um mesmo cliente, é muito melhor do que você ficar tendo que correr atrás de 10, de 15, 20 clientes, cara. Se você estiver vendendo um projeto de 5 mil reais, de 3 mil reais para cada cliente, imagina, você ter que atender 100 clientes para você fazer 300 mil reais. Ao ponto que você pode atender um cliente e fazer 300 mil reais. Olha a dificuldade que é atender 100 clientes, né? Numa média, um ticket médio de 3 mil reais. É uma dificuldade muito grande de atender clientes aí com ticket baixo. Porque você tem que ter o trabalho de dar atenção para o cliente ali no WhatsApp, dar feedback, revisa, né? E aí o cliente às vezes é aquele cliente mais exigente. Então tudo isso complica a situação. Então, quando você fideliza o cliente, são esses resultados que você tem. Então, outro ponto importante, né? Vantagens de você trabalhar com projeto de loteamento. Tudo é feito dentro do Civil 3D. Então, você faz um projeto desse, acabou, você parte para o outro. Só que você não vai precisar de usar outro programa. Você faz dentro do mesmo programa. Então, isso economiza, né? Energia, economiza tempo. Você não precisa ficar aprendendo uma série de ferramentas diferentes. Então, isso vai facilitando a sua vida, vai facilitando o seu resultado ali dentro do Civil 3D. É uma vantagem gigantesca que você tem em trabalhar dentro da mesma ferramenta.